Bom, a mensagem de hoje vai falar sobre avivamento, como eu disse. E vocês já pensaram, eu sei que a gente escuta muito falar sobre um grande avivamento que vai acontecer, não é? Quantos aqui já ouviram falar sobre um avivamento no Brasil, que o Brasil seria celeiro de avivamento para o mundo, né? Várias palavras proféticas. A gente já ouviu sobre isso, sobre o Brasil ser um celeiro de avivamento. A gente já ouviu falar sobre muitos avivamentos, como eu contei aqui para vocês, um grande avivamento na Inglaterra, um grande avivamento nos Estados Unidos. A gente sabe que o primeiro grande avivamento, né, foi ali em Atos, na descida do Espírito Santo, quando ele foi derramado. Jesus subiu aos céus e mandou o Consolador. Foi a primeira vez que o homem, né, pôde receber, porque antes ele manifestava a pessoa do Espírito Santo. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu, ele mandou o residente. Ele mandou o Espírito Santo, que a partir de então poderia habitar o novo templo que somos nós, né? Então esse foi o primeiro grande avivamento. Mas quando a gente fala de avivamento, toda palavra que a gente usa, todo conceito que a gente tem, logo vem algo na nossa cabeça que a gente constrói, não é verdade? Quando você fala sobre algo, quando eu falo, por exemplo, avivamento, logo vem conceito na minha cabeça, com exemplos, né, com manifestações do que é avivamento para cada um de vocês. E o que seria, de fato, um avivamento? E é isso que nós vamos entender no Espírito hoje. O que, de fato, é um avivamento? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Joel 2. Joel 2, versículo 28 a 31. Um pequeno trecho. Joel 2, versículo 28 a 31. Diz o seguinte. Vou ler nessa tradução aqui, está um pouquinho diferente da minha. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel aqui está descrevendo esse avivamento que eu me referi a vocês. Não foi uma prévia de avivamento, como aconteceu em Atos, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu nos Estados Unidos. Mas esse avivamento que Joel fala aqui, você vê que logo no início do texto ele fala, e acontecerá depois de alguma coisa. Então, como é que o texto de Joel 2 começa? Joel 2 começa falando sobre a restauração de Israel. Começa falando sobre fartura em Israel. Começa falando sobre o reinado de Israel. Começa falando sobre a restauração física e espiritual de um povo caído. Essa restauração ainda está em processo. Você vê que Israel já está num grande processo de restauração na sua qualidade de vida, na sua produtividade. Muita coisa boa sai de Israel, vem de Israel. É um milagre do Senhor você ver um lugar desértico, sem clima favorável, produzir as melhores frutas. Frutas docíssimas, com qualidade, boas. Eles conseguem fazer tratamento de água excelente. Eles têm pessoas, estudiosos, homens e mulheres que têm uma mente prodigiosa em várias áreas da ciência e da tecnologia. E o que é isso, senão concretização da profecia de Joel, no início do capítulo 2.
Só que Joel continua e fala, e acontecerá depois daqueles dias. Então, depois da restauração, que ele fala sobre uma promessa de restauração de Israel, acontecerá isso. Existe uma linha que fala que essa manifestação que Joel está descrevendo aqui já aconteceu em Atos 2, que foi aquela que, inclusive, Pedro, no seu discurso, fala, como Joel predisse. Aquilo foi uma amostra, foi o início. Foi parcial, não foi completo. Porque essa profecia de Joel não aconteceu depois da restauração. Ou em Atos 2, Israel estava restaurada. Pelo que eu sei, em Atos 2, eles ainda estavam debaixo do domínio romano. Não estava restaurada. Não estava como na descrição de Joel. E também não foi derramada sobre toda a carne, como Joel explicou aqui. Não haveria acepção. Aqui Joel ele é bem claro. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Isso aqui é um resultado da manifestação de um avivamento poderoso que virá sobre a terra. Sabe, há alguns anos, esse avivamento explodiu no meu entendimento da seguinte forma. Calcula comigo, vamos raciocinar. Jesus está prestes a voltar, certo? Ele vai buscar a sua igreja, ok? Amém. Mas ele vai buscar uma igreja de qualquer jeito? Não. A igreja que nós vemos hoje, vamos ser realistas aqui, sem expor a igreja do Senhor. Mas vamos ser realistas. A igreja do Senhor Jesus, não estou falando igreja Goel, é a igreja no Rio, igreja em Brasília, igreja em Minas, igreja em Manaus, igreja na América Latina, igreja nos Estados Unidos, a igreja na Europa. A igreja de Cristo hoje na face da terra está preparada para subir, para encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores ao soar da trombeta? Se a trombeta soasse hoje, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja. Porque a gente teve há pouco tempo uma amostra disso, quando veio a pandemia, que um vírusinho invisível, pequenininho, fez todo mundo ficar com medo e abandonar a fé. Todo mundo não, desculpa, muita gente. Abandonar a fé mesmo, que muita gente até hoje não voltou. Ficou lá, ó, assistindo na telinha o que quer. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Se alimentando do jeito que quer. Não é verdade? E será que se Jesus voltasse hoje, a igreja estaria preparada? Não, vocês já responderam não. E o que prepararia a igreja? O que trata a igreja? O que trata a gente? O que mostra para a gente quem nós somos? O que pega a gente, vira do avesso e fala assim, olha, a realidade da Cate é essa. Você se porta assim, você fala assim, mas quem é você realmente? Olha aqui o espelho. Quem faz isso com a gente? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Nos vira do lado do avesso e nos mostra quem nós realmente somos. Há uns 23, 24, 25 anos atrás, explodiu no Brasil uma forma de multiplicação da igreja extremamente eficaz. Que eles usavam e usam até hoje uma ferramenta maravilhosa que é o encontro com Deus. Muitos aqui fizeram, eu fiz. Eu fiz 3 vezes, fui encontreira algumas vezes, né? Eu fiz em igrejas diferentes, né? Então, e quando eu cheguei em Manaus, ainda quiseram que eu fizesse de novo. Eu falei, não, gente, vocês não entenderam. Né? Eu sou quase PhD em encontro. Mas o que o encontro faz? Leva o cidadão para um lugar, para ele passar 3 dias sem falar com ninguém, porque na minha época tinha um voto de silêncio, né? Hoje em dia as coisas mudam, né? Nem sei. Mas, por
Por quê? Porque é proibido, é rígido, é rigoroso? Não, porque você está indo lá com um único objetivo: encontrar com o Espírito Santo, falar com Deus. Então você não vai com celular, você não vai falar com o vizinho, você não vai falar com um amigo, você vai encontrar com Ele, você vai falar com Ele. Ele vai te revelar você mesmo e te mostrar quem você realmente é. E aí você, quando chega num determinado momento, está só o pó da rabiola, como diz a Adriana. Entendeu? Está lá, ó. Senhor, é verdade, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Opa, aí chegou aonde você realmente é, porque você é pobre, cego e nu. O que estraga o nosso relacionamento com Deus é a gente achar que é alguma coisa. E aí a gente acha que é alguma coisa e fica lá, né, posando de bonzão. E aí Deus não tem aonde encher, porque já está cheio, cheio da gente mesmo. E aí o encontro vai lá e esvazia, tira tudo. Tira, vai tirando, vai tirando. Quem já fez aqui vai relembrando. Não é verdade? Vai tirando. E aí quando chega um belo dia, quase no finalzinho do encontro, vem o Espírito Santo e enche de um jeito poderoso e sobrenatural, que você não quer sair dali. Você fica com pena de ter que sair. Senhor, eu queria ficar. Vai lá, porque tem muita gente precisando do compartilhamento do que você recebeu aqui. Queridos, isso é avivamento. Isso é o início do avivamento. Isso é parte do avivamento. Você é geração do avivamento. Você é igreja do avivamento, porque nós somos igreja. E Jesus vai vir para essa igreja, para essa geração. E essa geração, essa igreja, dessa época, vai receber esse avivamento. Só que isso não cai do nada. A agenda de Deus já está marcada. O diabo não está brincando. A agenda dele está aceleradíssima. Enquanto isso, a gente está olhando. Nossa, Jesus está voltando mesmo. Olha só como é que o diabo está se movimentando. E ele está. Porque ele olha os sinais e não perde tempo. Mas a igreja olha os sinais e espera acontecer. Não espere acontecer. Busque o avivamento pessoal, para que o avivamento venha para a sua casa, e da sua casa ela venha para a sua rua, e da sua rua ela venha para o seu bairro, para a sua igreja, para a sua cidade, para a sua nação, e então virá o fim, e Jesus vai vir e vai arrebatar aqueles avivados, porque uma pessoa avivada, ela não é perfeita, ela não é sem pecado, mas ela busca a santidade, ela busca estar na presença do Senhor. E quando o Espírito Santo fala, você está errado, ela fala, Senhor, é verdade, me perdoe, eu errei. Porque quando a gente não tem a sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo grita, 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 e a gente não ouve. Então eu queria falar para vocês aqui, o que é? Fui buscar assim, de repente a palavra avivamento. No sentido da palavra, você pensa em vida. Avivar. Quando você vê uma imagem colorida, desbotada, aquela imagem, né? As cores não estão vivas. Ela é opaca, apagada. Não chama atenção, não é vibrante. Mas uma imagem com as cores vivas, brilhantes, chama atenção. Quando você passa por ela, você até volta, né? As cores te atraem. Imagina todas essas características numa pessoa. Uma pessoa com o Espírito Santo apagado não atrai ninguém, não chama a atenção de ninguém, não desperta nada em ninguém. Mas uma pessoa com o Espírito Santo vivo dentro dela não passa despercebido no ambiente. Chega, tem gente que fica até meio sem saber. Gente, alguma coisa aconteceu por aqui. Passou a graça por aqui. Passou alguém por aqui. Porque a presença de quem está sendo avivado, a presença de quem tem a vida do Espírito Santo dentro, ela é perceptível. Então, o avivamento é o ato de avivar, ou seja, de tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido,
porque é a vida do próprio Deus dentro de você. É a vida de Deus em nós. O profeta Joel, como eu disse, profetizou algo que ainda não se cumpriu, mas se cumprirá na nossa geração. Por isso eu falei que você é a igreja do avivamento. Você é a geração do avivamento. Viva como geração do avivamento. E eu queria trazer aqui para vocês 5 sinais. 5 sinais que mostram essa vida de avivamento, né? O avivamento em nós. Se você quiser colocar, tá aí, o título da mensagem é Geração do Avivamento. Primeiro sinal do avivamento é morte. Uau! Mas avivamento não é vida? É vida de Deus em nós. Mas o que eu falei sobre a característica do encontro? Não é que a gente vai se esvaziando de nós mesmos? Então, o primeiro sinal do avivamento não é línguas, não é fogo, não é barulho, não é alarido, não é música alta, não é bateção de palma, não é nada disso. Primeiro sinal do avivamento é morte. Morte e quebrantamento. Eu tenho que me arrepender, reconhecer que sou pecador, confessar meus pecados e ser quebrantado. Não há avivamento com orgulho ou altivez. Aqui na frente, ó, tem 3 lugares vazios. Vocês estão liberando espaço para a chegada do Moisésinho, né? Acho que vai ter que tirar 2 cadeiras ali. Não há espaço, queridos, para morte. Não há espaço para avivamento se você mantém gerado em você, no seu espírito, orgulho e altivez. O que a Bíblia fala que acontece com o orgulhoso, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então Deus resiste à soberba, ao orgulho, à altivez, porque Ele não consegue simplesmente falar ao coração do altivo, não consegue tocar no coração do orgulhoso. O Espírito Santo vai falar e ele está lá, no topo dele, na pose dele, no pedestal dele. Ele não está errado, está sempre certo, não reconhece as falhas, não reconhece os erros. Uma coisa que eu bato tanto na tecla, não sei quantos aqui são pais e mães de adolescentes, alguns. Mas, gente, um negócio interessante no adolescente é que quando você vai falar com ele, ele já sabe. Já sei. Não se sabe por que não obedeceu. Você explica alguma coisa? Eu sei disso. Se você não reconhecer que não sabe, você não aprende. Se você não reconhecer que erra, você não conserta. E nem se arrepende. E qual é a premissa de ser perdoado? Não é arrependimento e confissão? Se eu não reconheço o meu erro, eu não tenho do que me arrepender, concordo? Vou me arrepender de quê se eu não reconheço que errei? Se eu não reconheço que errei, não posso me arrepender. Não posso confessar, não posso ser perdoado. Logo, na minha postura altiva, continuo do jeito que está. O Espírito Santo consegue quebrantamento? Não. Então, a primeira coisa que precisa acontecer, o primeiro sinal do avivamento, é quando você se quebra na presença do Espírito Santo. Se rende na presença do Espírito Santo. Eu não sei quantos aqui já leram, já estudaram sobre avivamentos, sobre o assunto, já leram alguns livros, mas tem alguns testemunhos formidáveis. Tem um que o avivalista, ele buscava, e na época ele não tinha título de avivalista, ele só era um homem que buscava a presença do Senhor, e buscava, jejuava para pregar, porque ele queria a presença do Espírito Santo. E ele entrava nos lugares, porque ele era chamado para, às vezes, trazer uma palavra, uma ministração em fábricas, né, em lugares. E as pessoas chegavam perto dele, se ajoelhavam e começavam a chorar e a confessar seus pecados. Era para ele? Não.
Era para a presença do Espírito Santo que ele carregava. Uma outra igreja nos Estados Unidos, lendo sobre relatos de avivamento, o Espírito Santo começou a chamar os líderes para fazer reuniões de oração, de manhã cedinho, 6 horas da manhã. Os adultos não queriam acordar. Os adultos não queriam ir para a igreja orar. E aí ele começou a chamar as crianças de madrugada, desperta os seus pais. As crianças começaram a acordar de madrugada. Papai, o Espírito Santo mandou a gente ir para a igreja orar. Aí quando a igreja chegou lá, um monte de pai acordado, porque os filhos mandaram eles para a igreja orar. Sem agenda, sem programa. A igreja começou a orar, porque o Espírito Santo mandou as crianças acordarem os pais para ir para a igreja orar. Orou um dia, orou 2 dias, orou 3 dias, continuou orando. 6 horas da manhã. Chegou um ponto que as pessoas que não tinham nada a ver com a história, estavam indo para o trabalho, estavam andando na rua, do outro lado da rua da igreja. Começaram a entrar dentro da igreja, chorando e confessando seus pecados, não sabendo nem por que estava ali dentro. Presença do Espírito Santo na vida da igreja que estava sendo avivada. Aí você me pergunta, e aí, pastora, como é que terminou essa história? Alguém achou que estava demais e encerrou. Ah, não, está orando demais. Aonde que isso vai dar? A gente está sem controle. Por quê? Porque o ser humano gosta de ter controle de tudo. E quando a nossa razão humana quer ter o controle do Espírito Santo, a gente apaga ele. Vou falar sobre isso no final. Então, o primeiro sinal, vocês não vão esquecer, é a morte do eu. A vida de Deus em mim revela quem eu realmente sou. E isso me quebra, me constrange e me mostra o quanto eu preciso de misericórdia e perdão. Quem aqui precisa morrer? Eu preciso. Todos os dias, morrer para mim mesmo, para que Jesus possa viver, para que as pessoas possam ver a vida dele em mim. O segundo sinal do avivamento é vida. Porque eu não posso ficar morto. Eu tenho que ter vida. Mas uma vez o meu eu estando morto, agora sim, o Espírito Santo pode ter vida em mim. Já não vivo eu, antes Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Só através do Espírito Santo isso é possível. Jesus falou que teria que vir para enviar o Consolador. Ele é a vida de Deus habitando em nós. Quando algo que está vivo em nós é latente, é aparente, é reconhecível. Eu não só carrego a vida de Deus, mas também expresso essa vida através de tudo que eu penso, falo e faço. Então, quando eu carrego, de fato, a vida de Deus em mim, porque eu já morri antes, eu exalo essa vida de Deus. Eu expresso essa vida de Deus. E é uma coisa natural. Não é aquela coisa que você imprime de força na vida das pessoas, né? Não é aquela coisa assim que você tem que fazer. Como é que eu vou falar de Jesus agora para alguém? Não. Você vive. Você abre a boca. Você começa a se expressar. Porque aquele que tem a vida do Espírito Santo exalando dentro de si, quando ele abre a boca, quando ele começa a se expressar, quando ele começa a falar do que Deus tem feito, queridos, é impossível você não exalar o Espírito Santo. Invariavelmente, pessoas que acabam de passar pela morte do eu e recebem a vida do Espírito Santo, quando começam a falar dele, começam a chorar. Porque ele começa, né, a se mover dentro dela de tal forma que ela começa a se quebrantar. Ela começa a lembrar como ela era antes e como ela está agora. E como eu careço da presença do Espírito Santo. E você começa a se importar mais com as pessoas.
Terceiro sinal, que eu já estava até falando aqui, eu não me calo. Você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar calado. Você não perde uma oportunidade. Porque toda pessoa que fala com você, que interage com você, e que você sabe que não é salvo, está indo para o inferno e isso te incomoda. Isso é avivamento. Sabe, um sinal de que eu vivo a minha vida olhando para o meu umbigo, para o meu bel prazer, pensando na minha vida o tempo todo, somente no que eu tenho que acordar, trabalhar, comer, vestir, cuidar da vida, cuidar da casa, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar... Ou seja, só pensando em mim e no meu núcleo familiar. E não olho para o lado e olho meu colega de trabalho, de repente precisando de uma palavra. Será que meu colega de trabalho sabe pela minha boca que Jesus é a salvação para a realidade que ele está? Não para somente transformar a realidade dele, mas para transformar a eternidade dele. Porque muitas vezes nós vendemos um facilitador. Olha, você pode conhecer Jesus e Jesus vai resolver os seus problemas. Eu estou vendendo aqui um facilitador ou eu estou falando de uma vida eterna? Será que eu limito Jesus a um resolvedor de problemas pessoais? Relacionamento conjugal, emprego. Ele pode fazer? Claro que pode. Ele quer que nós tenhamos vida abundante. Mas muito mais do que isso, o Jesus que eu tenho que viver, quando eu vivo esse avivamento, é um Jesus que leva para a eternidade, salvos, seguros e transformados. Então me incomoda ver o meu parente, meu vizinho, meu conhecido, o motorista do ônibus com quem eu falo quase todo dia. Não importa quem, a pessoa do caixa com quem eu mal dou bom dia. O Uber que te leva e traz, que você vai ver uma vez e depois não vai ver mais. Querido, como é que está o seu relacionamento com Jesus? Ele te ama tanto. E aí você vai, fala. Se ele encerrar o assunto, ok. Mas ele sabe que Jesus ama. Porque quem tem a vida exalando dentro de si, não consegue se calar. Se você tem conseguido se calar, busque o avivamento pessoal. Quarto sinal. Eu amo. Eu amo. Quando Paulo descreve os dons, ele fala vários, e no final, ele fala que eu vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. E aí começa a declamar aquela poesia, que a gente conhece bem, que já foi cantada até, em verso e prosa. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que retine. E ele começa a falar, a discorrer sobre o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é Jesus. Mas Jesus em forma de relacionamento. O amor é Jesus ativo entre nós. Família. Quem aqui tem irmãos? Vocês nunca brigaram. Nunca brigaram. Duvido. Nunca brigaram. Claro que não. Vocês são irmãos. Irmão não briga, gente. É família. Não briga, não concordo. Irmão não briga. Eu tenho irmã. Ela deve assistir isso depois. Porque ela sempre assiste. Eu me dou muito bem com ela hoje. Quando a gente era adolescente, a gente lidava uma com a outra. Mas se a gente ficar debaixo do mesmo teto muito tempo, vai começar a ter arranca-rabo de novo.
Porque irmão é assim. Somos corpo. E assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Queridos, nós somos família. Vocês acham que vai ter alguma igreja com relacionamento perfeito entre seus irmãos? Se com o irmão criado junto, dentro da mesma casa, filho do mesmo pai, já tem uns negócios estranhos, muitas vezes, né? Quando é briga de menino, então é pior ainda, as mães de menino que falem. Briga de menina, ainda fica só no campo da gritaria, né? Uma acusando a outra, aquela coisa, bateção de porta e tal. No máximo, assim, quando chega assim, muito extremo, pega a roupa de uma, rasga. É extremo, tá? Eu nunca fiz isso não, nem minha irmã. Não é doida? Mas menino mete a pancada um no outro, rola no chão, quebra a coisa da mãe, não é não? É assim. Está na natureza. Precisa ser recriada. Mas está na natureza. Em algum momento a testosterona fala, e quando viu, fez. Se dentro de casa, e ama, gente, ama muito. Claro que ama. Que se vier alguém de fora, acabou de descer o pau no irmão. Mas se vier alguém de fora falar do irmão, vai brigar com o outro. Junta os dois e briga com o outro, porque não é meu irmão. Só eu posso. Não é assim? Tu imagina dentro da igreja, que são criados de forma diferente, com temperamentos os mais diversos. E às vezes a gente julga tanto a ação do outro, o olhar do outro, a fala errada do outro. Meu Deus, quanto eu já julguei. E quanto eu me arrependo dos julgamentos. A gente sofre de forma desnecessária. Agora, quando a gente coloca o amor na frente, você olha para ele e diz assim, Jesus ama tanto. Ele é assim, está fazendo besteira, está tortinho, está... Mas é meu irmão e eu amo. Porque ele foi comprado com o mesmo sangue que eu fui. Então, quer saber de uma coisa, demônios das trevas? Eu me recuso a ficar triste, magoado, de mal com meu irmão. Eu já fiz isso. Dá muito certo. Dá muito certo. Satanás criou uma estratégia para eu ficar de mal com minha irmã. Uma irmã dentro da igreja. Que me decepcionou extremamente. Que fez uma coisa que eu não esperava. Porque era uma pessoa extremamente madura, uma mulher de Deus, mas que pisou na bola. Eu não acreditava assim, não, fulana não fez isso. E na mesma hora, o Espírito Santo falou, você tem duas opções. Ou você vai aguardar mágoa, e isso vai crescer dentro de você, e vai criar uma maldição no seu coração, porque um abismo chama o outro. Ou você libera. Queridos, foi instantâneo. Demônios do inferno. Eu não quero estar magoada, ficar magoada com a fulana de tal. Eu libero perdão para a vida dela. Ela errou. Mas isso não vai diminuir o amor e o respeito que eu tenho por ela. Queridos, na mesma hora, a situação não mudou. Ela não falou comigo depois sobre o assunto, porque ela nem ficou sabendo que eu soube. E aquele peso foi tirado de cima de mim, de uma forma tão tremenda, tão sobrenatural. Por quê? Era um peso espiritual de prisão que Satanás queria colocar entre nós duas. Mas eu não aceitei. Então, já dei ordem para ir embora. As pessoas erram? Claro, gente, eu erro pra caramba. Vocês também erram. Então, ou a gente resolve diretamente com a pessoa e libera o perdão, ou a gente libera o perdão, como eu falei, não precisou nem chegar até ela, porque ela não soube, né, de nada. Mas quando for necessário, o que a Bíblia fala? Vá até o teu irmão.
Olhe com o olhar de amor. A Bíblia fala que se você diz que ama a Deus que você não vê, mas você não ama seu irmão que você vê, você é o quê? Mentiroso. Acertou. Exatamente. A maior característica do avivamento em mim é que eu passo a ser a expressão do amor de Deus. Eu amo o que Ele ama. Eu odeio o que Ele odeia. Não é só amar o que Ele ama. Porque às vezes, quando a gente não está vivendo um avivamento pessoal, além de não amar com o amor dele, o que Ele ama, a gente acaba passando pano naquilo que Ele odeia e convivendo. Olhe, meus irmãos, com amor e misericórdia, não com cobrança e julgamento. E não busco subterfúgios para dar um jeitinho no pecado e conviver com ele de uma forma socialmente aceitável. Porque eu o amo. Então eu não deixo de praticar determinadas coisas. Ou eu não passo por cima de determinados pecados. Não é porque vai ficar chato para a igreja, os irmãos vão ficar sabendo. Não. É porque eu o amo. Porque eu o amo com um amor tão intenso, que eu não quero entristecer o seu coração. Acima das vantagens ou prazeres que o pecado pode me proporcionar, eu o amo. Então, o amor é esse quarto sinal. E o quinto sinal, e último, eu manifesto. Aí sim, a gente chega em algo que é visível e que todo mundo vê. Aí sim a gente chega em algo que todo mundo acha que é o verdadeiro avivamento. Mas, na verdade, não é que ele é menos importante, mas é que ele é a consequência do processo de avivamento nas nossas vidas. Entenderam, meninas? Então, quando eu falo dos dons do Espírito, sonhos, visões, manifestação das línguas, interpretação, palavra profética, tudo isso é maravilhoso. Por quê? Porque é a ferramenta da igreja. Queridos, é algo poderoso. O que a Bíblia fala sobre isso? Os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Quando vocês orarem por enfermos, eles serão curados. Isso é bíblico, isso é importante, isso não é menos importante do que o resto, não é isso. Mas isso é consequência. É o fim de um processo que começou com a morte, recebeu a vida e foi passando pelo processo do Espírito Santo na nossa vida, a ponto da gente estar cheio de amor e de vida de Deus, que quando eu imponho as mãos, os enfermos são curados. Os surdos ouvem, né? Os leprosos são limpos. As pessoas são libertas, porque eu mando os demônios ir embora, elas ficam libertas, podem receber Jesus como Salvador. E isso tudo são ferramentas poderosas para a igreja. Os discípulos, Paulo, Pedro, e isso já na igreja primitiva, né? Na expansão da igreja, aonde eles passavam, aonde eles iam, pregando, implantando igreja, uma das primeiras coisas que eles faziam quando eles chegavam é: vocês já têm o dom do Espírito Santo? Vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês já têm as manifestações do Espírito Santo? Por quê? Porque eles iam embora. Continuar pregando o evangelho em outros lugares, implantando igreja em outros lugares. Mas eles queriam ter a certeza de que ali tinham pessoas com ferramentas necessárias para guerrear contra os poderes das trevas. E para fazer com que esses sinais sirvam para pessoas seguirem e encontrarem Jesus. É através do poder. Paulo, inclusive, falou: eu não prego a vocês somente com poder, com persuasão, mas com poder. Palavra de poder é o que transforma. Ainda mais hoje, com a ciência multiplicada, o que você mais tem são palavras boas e não tão boas assim, espalhadas em diversas formas, né?
Você tem cursos maravilhosos, você tem muita coisa no YouTube de graça, você coloca lá, você escuta uma palavra de autoajuda, você escuta uma palavra de encorajamento. Isso dentro e fora das igrejas. Mas não é isso que transforma e que nos leva para a eternidade. É a palavra de poder que transforma, que cura, que muda o rumo da vida de uma pessoa. E você, como geração de avivamento, é responsável por ser canal desta palavra de poder. Porque essa palavra de poder, ela não tem que vir somente do púlpito. Quando você está no seu lugar, na sua casa, escutando de repente a conversa de alguma amiga que está precisando, você tem palavra de vida para liberar para ela. Não é só eu te entendo, minha amiga, realmente, a vida está difícil, os homens são assim. Não. Aqui nessa igreja a gente ensina muito sobre o poder da palavra liberada. É profetizar vida, profetizar cura, profetizar salvação, profetizar mudança. Eu vou orar junto com você. Não, você vai ter sim o seu casamento restaurado, transformado. Não escuta a outra amiga que está mandando você buscar, a fila anda. Não. Vamos lutar pelo seu casamento. E assim você começa a declarar a palavra de vida, palavra de cura. Porque você é esse canal de cura, de vida, de transformação. Agora, nós temos responsabilidades. E duas responsabilidades que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Ele fala que a gente não pode entristecer o Espírito, porque tudo isso depende do Espírito Santo. A gente não pode entristecer o Espírito nem apagar o Espírito. Efésios 4, 30 a 32, fala que a gente não deve entristecer o Espírito. Efésios 4, 30 a 32. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que ele fala aqui? O que entristece o Espírito? Ele fala, não entristeçais o Espírito. E começa a falar sobre frutos de pecado. Começa a falar sobre frutos da carne. Começa a falar sobre a desobediência, sobre o pecado. Então, o que eu deduzo disso? O que entristece o Espírito Santo dentro da gente? O pecado. Então, mesmo quando eu busco o avivamento, quando eu deixo a minha natureza morrer, o meu eu me rendo às minhas vontades, rendo os meus prazeres, rendo a minha vida e decido me esvaziar, permitir que o Espírito Santo me esvazie, ele entra e vive em mim. E agora eu estou exalando, eu estou amando. Mas se eu começar a pecar e não me importar com isso, não voltar lá no primeiro sinal, não me arrepender e confessar, e começar a fazer coleção de pecados não confessados, não arrependidos, o pecado vai fazer com que, pouco a pouco, o Espírito Santo se apague dentro de mim, se entristeça, perdão. O Espírito Santo se entristeça dentro de mim. E o apagar? O apagar, uma vez, eu comentei com vocês aqui sobre um período da era da igreja em que houve o silêncio profético. Nessa época do silêncio profético, houve o império da razão humana através da dominação grega. E aí a gente começa a entender o que o espírito grego faz em nós e na igreja, que é apagar a fé. 1 Tessalonicenses 5,19 nos fala que quando a falta de fé provocada pela razão humana toma conta de mim, eu apago o espírito. Não apagueis o espírito. Se você quiser ler lá a sequência, depois, 20, 21, você vai ver que ele traz a falta de fé como motivo disso. Porque quando você racionaliza, começa a raciocinar
O mover do Espírito Santo, você retira, você apaga, anula a fé. Assim como aconteceu naquela época ali, depois de Malaquias, naquele período intertestamentário, que é o silêncio profético. E que acontece muitas das vezes conosco. E não é de uma hora para outra. Porque as coisas são sutis e gradativas. E quando você menos percebe, você está apagado, apático, sem vida, nem percebendo que peca e não sente. Porque você já apagou o Espírito Santo. E vive de um passado remoto, onde você foi usado por Ele, onde você se movia nos dons, onde você falava, pregava, onde você agia. Essa ministração não é para trazer peso a você, mas é para trazer uma lembrança de que você é geração do avivamento e que cabe a cada um de nós provocar um avivamento pessoal. Não espere que a igreja, que o líder, que o momento de louvor faça isso. Porque por mais momentos que a igreja tiver aqui, enquanto reunião, o que vai acontecer é uma chama no seu coração. Mas você vai para casa. E se você não alimentar essa chama, você volta a apagar. Você volta a ficar apático de novo. Você volta a ficar sem vida. Então, eu sou responsável pelo meu avivamento pessoal. Não é o meu marido, o sacerdote da minha casa, não é o pastor da igreja, não é um levita que, de repente, pode tentar ali, aquecer um louvor, mas sou eu. E eu sou o avivamento da minha igreja. Então, quando eu entendo que eu sou responsável pelo meu avivamento pessoal na minha casa, e eu busco esse avivamento através desses passos, desse processo, eu trago o avivamento para a minha casa, eu trago o avivamento para a minha igreja, eu trago o avivamento para a minha comunidade, para o lugar onde eu vivo, para o lugar onde eu habito. E trago o avivamento para a minha nação. Se os cristãos do Brasil ficarem esperando ao cumprimento profético de um avivamento no Brasil, o tempo vai passar e esse avivamento não vai acontecer. Porque o avivamento não vem de espera. O avivamento vem de busca. O avivamento vem de obediência. O avivamento vem através da morte, através da vida, através do amor, através da manifestação da vida de Deus em nós e da expressão dos dons. Eu sou o avivamento que o Brasil espera acontecer. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé.